Civistas aniversariantes do mês. Davi, Eduardo Nunes Pereira, Maria Lúcia Pio Batista, Paulo Henrique dos Santos Torres, Heloísa Helena Daécia Floriano dos Santos, Madalena de Almeida Oliveira, Eduardo Marques Dias, Elisa Alves Vieira da Silva, Luiz Gonzaga Custódio, Terezinha Gomes Carvalho. Intenções da Santa Missa. Falecimentos: José Maria Rosa, Maria Cecília Oliveira da Silva, Sebastião Luiz da Silva, Glória Vitorade de Moura, Sérgio Garrido Martins Humano, José Carlos Souza Rosa, Marcos Vinícius Maia de Lima, 5 anos, Anderson Rafael Jesus Cabral, Sereno Mendes Pereira, 2 anos, Ricardo Mendes Lopes, 9 meses, Osana Carlos de Oliveira, João Carlos do Direito. Em ação de graças, uma graça alcançada pela intercessão do Santo Expedito por Eduardo de Oliveira Viana. Segundo domingo da Páscoa, domingo da Juliana Misericórdia. Ano jubilar, arte diocesana. Neste domingo, a Igreja conclui a oitava da Páscoa, celebrada com um único e grande dia de alegria. Hoje o Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro e nos saúda. A paz esteja convosco. É a paz que nasce de suas chagas gloriosas, marcas do amor que venceu o pecado e a morte. É a paz da reconciliação, do perdão e da vida nova. Dom do Espírito Santo que renova a Igreja e a envia em missão. Iniciemos esta celebração, abrindo o nosso coração para acolher aquele que está vivo para sempre e os pais participantes de sua vida necessitada. Todos de pé para o início da Santa Missa. o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo
pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos nosso Deus, o nosso hino de glória.
por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ver ainda eles acreditais. Isto será para vós fonte de alegria, indivisíveis e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estando fechadas as portas, Jesus
entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, umas breves palavras. Esse domingo da misericórdia, como é bom ver todos os gestos de Jesus nos chamando a beber dessa fonte inesgotável. Como é bom saber que mesmo na nossa deficiência espiritual, na nossa fraqueza humana, o Senhor está sempre buscando o nosso coração para tirar dele algo bom para si mesmo. A misericórdia é derramada sobre nós desde quando Jesus foi anunciado para a nossa salvação. E ela é concretizada na morte e ressurreição de nosso Senhor, para que possamos perpetuar esse grande mistério salvífico na nossa vida. A palavra de Deus de hoje nos fala muito forte desse chamado perseverança. Toda a palavra de Deus nessa semana pós-ressurreição nos chama muito a atenção para a perseverança que temos que ter dentro dessa dinâmica da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi muito bem claro em toda a semana da oitava Páscoa que mais difícil do que ressuscitar com Cristo é permanecermos ressuscitados. Permanecermos ressuscitados é um grande desafio para nós nos dias de hoje. Permanecermos fora do sepulcro é um grande desafio para nós nos dias de hoje. Contemplarmos a luz da ressurreição é um grande desafio para nós nos dias de hoje, nesse tempo pós-moderno. Mas a palavra de Deus diz que a perseverança ela se dá na comunhão, na unidade. Será que eu me preocupo com a perseverança daquele que está perto de mim? Hoje, a leitura dos Atos Apóstolos, nós lemos o capítulo 2, 42 e 47, mas nós conhecemos mais o capítulo 4, 32 e 34. É a mesma coisa. Os discípulos vendiam tudo e colocavam aos pés, os fiéis vendiam tudo e colocavam aos pés dos discípulos, para que todos tivessem a mesma vida. Bom, aqui não se fala de fato da vida econômica, mas hoje, será que eu procuro compartilhar a minha alegria que eu tenho com Jesus com meus irmãos? Ou eu deixo as pessoas viverem uma vida devastada e eu dou um sorriso falso para dizer, não, está tudo bem? Isso é a pior coisa que Jesus chama a nossa atenção hoje. Muitas pessoas padecem de fome espiritual porque nós muitas vezes não queremos dar esse alimento. Esse alimento se dá na verdade evangélica. Quando nós não omitimos a verdade para conseguir um sorriso amarelo das pessoas, apoiando as pessoas a viverem numa decadência espiritual, ou seja, na sua morte eterna. Por isso hoje, vivemos a unidade, vivemos a comunhão, é nós nos preocuparmos com a salvação também dos nossos irmãos. Por isso Jesus hoje institui o ministério ou o sacramento do perdão, porque Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com a nossa morte eterna. E muitas vezes nós não queremos nos preocupar com a morte dos nossos irmãos.
está errado, mas nós não temos coragem de dizer: filho, você é de Cristo, você é cristão, você é católico, então você precisa tomar uma decisão diferente, porque o que eu busco não está de acordo com aquilo que você está buscando. E se você não quiser buscar o que eu busco, eu te peço para que você se afaste de mim, porque eu não quero ser contaminado. O pecado nos contamina. Por isso Jesus deixa hoje, dentro da unidade da igreja, o grande mistério da ressurreição. É esse mistério da ressurreição que nos une. Que nos une. Por quê? Se você olhar para trás, você vai ver o quê? O sepulcro vazio. Mas se você voltar para lá, quem você não vai ver? Jesus. Esse é o nosso problema. Não podemos mais voltar para lá. E Jesus está dizendo isso. Procure a minha misericórdia. Não vai ser fácil para você, mas vai ser possível, porque eu estarei contigo. Mas se você buscar lugares aonde eu não estou, será difícil te encontrar, porque eu não estarei lá. Jesus nos chama a vivermos a unidade da misericórdia. Por isso São Pedro vai dizer na segunda leitura: Jesus fez nascer de novo a esperança através da sua ressurreição. Aqueles que estavam desanimados, podemos buscar o Senhor de volta. Aqueles que estavam perdidos nas trevas, podem buscar o Senhor de volta. Todos nós podemos, todos. Mas precisamos perseverar nesse mistério. Por isso a instituição do sacramento é para perpetuar a nossa esperança. É para recomeçarmos um caminho novo com o Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo de recomeçar um caminho de santidade. Porém, o sacramento que Jesus institui hoje não é um sacramento para que possamos aproveitar. Não, já que vai ter confissão lá na paróquia Santo Antônio, não tem problema não que vai ter confissão. Não caiam nesse erro. Não caiam nesse erro. O sacramento que Jesus institui hoje não é um sacramento de aproveitamento, de perdão dos pecados, mas é um caminho da nossa santidade. Jesus sabe que a nossa humanidade nos dá a possibilidade de pecar. Quando nós cairmos, quando formos fracos, não nos acostumarmos a sermos fracos, mas quando formos fracos, nós temos um refúgio, que é a confissão. Por isso, eu fico muito preocupado muitas vezes. A fila da comunhão é extensa, né? A fila da comunhão. E a fila da confissão? Eu fico tão preocupado com isso. Eu fico tão preocupado com isso. Será que, ou não, a não ser que nós estamos vivendo na graça de Deus a 1000 por hora. Amém por isso. Agora, o pior dos nossos pecados é a soberba. É pensar que nós não precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Frei, será que existe? Existe. Sabe aquelas pessoas? Eu me confesso com um homem. Então reclama com Jesus. Se você chegar no céu, que é muito difícil. Muito difícil, vou falar, é impossível. Aí você reclama com ele. Mas todos vão passar pela face de Cristo. Todos vão passar. Até aqueles que vão ser condenados. Mateus 25, 41. Afastai de mim, maldito, ao fogo do inferno, preparado para Satanás e seus anjos rebeldes caídos. Até aqueles que serão condenados passarão pela face de Cristo para serem julgados. A pessoa fala assim: eu confessar com o Frei Kleber, esse pecador, graças a Deus que eu sou pecador. Ele me fez assim, mas justamente para nos direcionar a buscar nele mesmo a graça e a santidade. Eu vou confessar que foi Kleber, pecador? Eu não. Então vai para a igreja protestante, é melhor. Porque lá ele não se preocupa com o pecado. Ele não se preocupa com o ministério que Jesus mesmo deixou, porque ele sabe que nós somos pecadores. Não é que ele quer
deixou para nós. Porque ao sermos absolvidos, nós recomeçamos uma vida nova. O perdão é justamente o recomeço para a santidade. E aí Pedro vai dizer na segunda leitura: a aflição e as provações não podem mais vencer a nossa busca da santidade, porque a misericórdia é uma fonte inesgotável que jorra para nós. Eu estou aflito, eu busco a misericórdia. Eu me sinto perseguido, eu me busco na misericórdia. É lá que nós nos encontraremos com Cristo, para que possamos vencer cada ferida que nós estamos carregando na nossa vida. Os gestos de Cristo, todos os gestos de Cristo é uma fonte de misericórdia. Uma fonte que nos chama a cada momento. Jesus, na sua misericórdia, chamou todos os desprezados. Imagina Mateus. Mateus era o que, Mateus? Cobrador de impostos. Era o pior pecado daquele tempo. Era o cobrador de impostos. Jesus chamou Mateus. Oh! Rapaz! Jesus chamou Mateus. Jesus chamou os humildes, o mais humilde dos humildes. Pedro era o quê? Pescador. Quem quer ser pescador aqui para ganhar dinheiro? Quem quer ser pescador? Ninguém. Quem quer ser empresário? É fácil, né? Mas Jesus chamou aquele que é humilde pescador para ser o grande detentor da chave do céu. Olha que beleza! Ele chama aqueles que a gente menos espera. A misericórdia de Deus acolhe aquele que a gente menos espera. Jesus, ele acolheu a pecadora pública quando ele ia ser apedrejado. Jesus se colocou diante das pedras daquela mulher, no momento que ele ia ser apedrejada, humilhada, morta pela lei dos homens. Jesus esteve diante da samaritana no poço de Jacó. A samaritana humilhada pelos judeus da parte de Jesus, porque eram chamados judeus impuros, mesclados. Jesus esteve diante daquela mulher humilhada. Jesus foi ao encontro do Bartimeu. A misericórdia de Jesus revelou um grande mistério do novo Bartimeu, não somente por ganhar a vista de volta, mas ganhar a verdadeira dignidade. Por isso a primeira coisa que ele fez ao saltar foi deixar o manto. O manto para os judeus era a dignidade dos judeus. Até o mendigo tinha um manto da dignidade. Ele deixou o manto da humanidade para receber o manto celestial, a dignidade celestial do Bartimeu. Jesus foi ao encontro dele pela misericórdia. Jesus foi ao encontro de Zaqueu, um homem tão injusto, mas quando encontrou Jesus, transformou essa injustiça em graça na casa de Zaqueu. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Por que não pode entrar na nossa? O que você precisa hoje de Jesus? Qual é a tua necessidade na misericórdia de Jesus? Só você sabe. Peça a Ele e Ele te responderá, manifestando na tua vida o desejo dEle, que é a tua salvação e a tua santidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Ressuscitou ao terceiro dia.
sinais que brotam do coração aberto de Cristo, rezemos. Por todos os que vivem no medo, a dúvida ou a incredulidade, para que, tocados pela presença do ressuscitado, encontrem paz no coração e renovem a sua confiança no Senhor, rezemos. Pelas comunidades cristãs, para que, perseverando na escuta da palavra, na fração do pão e na vida fraterna, sejam testemunhas vivas do povo misericordioso de Deus, rezemos. Por todos nós aqui reunidos, para que, professando com fé, meu Senhor e meu Deus, sejamos enviados a testemunhar, com palavras e obras, a misericórdia que brota do coração aberto de Jesus, rezemos. Ó Deus, de infinita misericórdia, fortalecei-nos com o nome do Espírito Santo, para que sejamos no mundo testemunhos fiéis da vossa misericórdia. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Anja a terra e o coração, além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar, este trigo madura, colheita, o rei colherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, do pão e do vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, a videira toda cessará, passará.
ressurgido, restaurou a vida. Por isso, transbordando a alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam ir a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Abençoai
mesmo modo no fim da ceia. Ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e da nossa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos deste, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, como olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, notado do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participantes desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei-nos repouso, a luz e a paz. A todos nós, pecadores, que esperamos na vossa misericórdia infinita, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por eles não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens, distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos. Pai nosso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos em Cristo Jesus.
Cristo, o nosso Senhor. Ave Maria. O Senhor é Nossa Senhora das Graças. Primeiro eu tenho a vivência. Vivência, sejamos sinais concretos da divina misericórdia, acolhendo com paciência, perdoando com generosidade e estendendo a mão a quem mais precisa. Contemplemos o coração misericordioso de Jesus, deixando suas chagas cure também os nossos feridos. Muito bem, que essa mensagem seja para nós um chamado para sermos santos, vencermos nossas debilidades, nossas fraquezas e vivemos de fato sempre necessitados da graça de Deus. Neste momento, vamos ter o sorteio do dízimo para os dizimistas e possamos também nós fazer uma experiência do dízimo. Ser dizimista é sentir-se pertencente a essa comunidade, é ser responsável por essa comunidade, é sentir mensageiro da paz dessa comunidade. Isso é muito importante para nós. Pertencer, permanecer e cuidar da comunidade através do gesto do dízimo. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio. Madalena de Almeida Oliveira. Madalena está ou não? Aí não, né? Próximo prêmio. Cláudio Henrique dos Santos Torres. Está aí o Cláudio Henrique. Ah, eu falo, só que tem um Cláudio bem aqui, Obrigado. Felicidades. Mais um, filho. Mais um prêmio. Um carro. Ih, rapaz. Reclamado Dário Dias. Está aí, não? Não. Aí, hoje não veio na missa aqui. Está lá na matriz. Bem, nos colocamos de pé, vamos pedir a Deus a bênção sobre nossas vidas. E ao chegarmos em casa, possamos compartilhar a alegria que será presente.